Olá a todos, caros espectadores. É um prazer compartilhar com vocês um mergulho fascinante nas maravilhas e conquistas das civilizações antigas. Hoje, exploraremos a incrível história dos Sumérios e suas realizações culturais, com foco na arquitetura de zigurates e na invenção da roda. Também vamos adentrar o intrigante mundo da religião suméria, conhecendo dois de seus deuses mais notáveis, Enlil e Enki. Ao aprender sobre os Sumérios, uma das civilizações mais antigas da Mesopotâmia, somos levados a apreciar como suas contribuições impactaram nossa sociedade contemporânea. Portanto, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada, enquanto exploramos o legado dos Sumérios e aprofundamos nossa compreensão da riqueza das civilizações antigas. A civilização suméria, uma das mais antigas do mundo, emergiu nas terras férteis da Mesopotâmia, uma região situada entre os rios Tigre e Eufrates, aproximadamente por volta de 3.500 a.C. Seu nascimento está entrelaçado com uma série de fatores que moldaram seu desenvolvimento e estabeleceram as bases para as sociedades subsequentes. A localização geográfica estratégica desempenhou um papel fundamental na ascensão dos Sumérios. A Mesopotâmia oferecia solos ricos e propícios à agricultura, o que permitiu o cultivo de cereais e a produção de excedentes alimentares. Essa abundância de alimentos incentivou o crescimento da população e o estabelecimento de comunidades agrícolas. Um dos marcos distintivos da civilização suméria é a invenção da escrita cuneiforme. Os sumérios desenvolveram um sistema complexo de caracteres em forma de cunha gravados em tábuas de argila. Essa forma de escrita foi inicialmente utilizada para registros comerciais e, com o tempo, se tornou uma ferramenta poderosa para a administração, comunicação e registro de conhecimento. A organização social suméria consistia em cidades-estado independentes, cada uma com seu próprio líder, geralmente chamado de Ensi, ou Lugal. A sociedade era estratificada, com uma classe sacerdotal influente, uma aristocracia dominante, comerciantes e camponeses. Essa hierarquia social desempenhou um papel crucial na estruturação da vida cotidiana e do poder político. A religião desempenhou um papel central na vida suméria, com um panteão de deuses e deusas que eram adorados em templos grandiosos. Os sacerdotes exerciam grande influência na sociedade e muitas vezes eram responsáveis por intermediar entre os deuses e os mortais. Além disso, os sumérios contribuíram com inovações tecnológicas notáveis, incluindo técnicas de construção avançadas, como a arquitetura de zigurates e o uso de canais de irrigação para controlar as águas dos rios. A civilização suméria é uma das fundadoras da história da humanidade, tendo estabelecido muitos princípios e práticas que influenciaram culturas subsequentes na Mesopotâmia e além. Seu legado é evidente em campos que vão desde a escrita até a religião e a organização social, tornando-a uma das civilizações mais impactantes da antiguidade. A estrutura social suméria era estratificada e organizada de forma hierárquica. Ela consistia em várias camadas, com destaque para os reis, sacerdotes e camponeses. Os reis, chamados de Lugais, ocupavam o topo da hierarquia social suméria. Eles governavam as cidades-estado e, eventualmente, reinos mais amplos. Os reis tinham autoridade política e, muitas vezes, eram considerados líderes escolhidos pelos deuses. Eles eram responsáveis por tomar decisões importantes, liderar exércitos e administrar a justiça. A realeza suméria frequentemente se baseava em reivindicações divinas para justificar seu governo. Os sacerdotes ocupavam uma posição de grande influência na sociedade suméria. Eles eram responsáveis pelos rituais religiosos. Os sacerdotes também serviam como intermediários entre os deuses e os mortais, interpretando os desejos divinos e realizando cerimônias de oferendas e orações em nome da comunidade. Essa classe sacerdotal detinha considerável poder espiritual e frequentemente acumulava riqueza e terras. Abaixo dos reis e dos sacerdotes,
Havia uma classe de aristocracia e elites. Essas pessoas ocupavam posições de prestígio na sociedade, muitas vezes servindo em cargos administrativos ou militares. Eles desempenhavam um papel fundamental na governança das cidades-estado e tinham acesso a recursos e privilégios que não estavam disponíveis para a maioria da população. A maioria da população suméria era composta por camponeses que trabalhavam a terra para sustentar a sociedade. Eles eram responsáveis pela produção de alimentos, incluindo cereais como cevada e trigo, além da criação de gado. Os camponeses viviam principalmente em comunidades agrícolas nas áreas rurais e eram essenciais para o abastecimento de alimentos e recursos. No entanto, eles tinham pouca influência política e frequentemente viviam em condições modestas. Além dessas classes principais, havia também comerciantes, artesãos e escravos na sociedade suméria. A estrutura social era rígida e o acesso a oportunidades e recursos era amplamente determinado pela posição de nascimento. A religião desempenhava um papel significativo na justificação e manutenção dessa hierarquia social, com os deuses sendo vistos como a fonte de autoridade e ordem. A escrita cuneiforme desempenhou um papel de extrema relevância na sociedade suméria e na história da escrita em geral. A escrita cuneiforme é uma das mais antigas formas de escrita do mundo, tendo sido desenvolvida pelos sumérios por volta de 3500 a.C. Ela evoluiu ao longo dos séculos e foi adotada por várias culturas da Mesopotâmia, incluindo os acádios, babilônios e assírios. A escrita cuneiforme era usada principalmente para registros comerciais, administrativos e religiosos. Ela permitia que os sumérios mantivessem registros detalhados de transações comerciais, leis, tratados, contratos e textos religiosos. Isso foi fundamental para o funcionamento eficiente das cidades-estado e do comércio na região. Também desempenhou um papel crucial na preservação e disseminação do conhecimento. Textos cuneiformes registravam informações sobre matemática, astronomia, medicina, poesia e mitologia. Esses registros serviam como uma espécie de arquivo para as gerações futuras, contribuindo para o acúmulo de sabedoria e avanços culturais. Um dos exemplos mais famosos de escrita cuneiforme é o Código de Hammurabi, um conjunto de leis gravado em uma estela de pedra. Este código é uma das primeiras codificações legais conhecidas e demonstra como a escrita cuneiforme era usada para estabelecer regras e regulamentos na sociedade, e contribuiu para o entendimento da história dessa civilização. A escrita cuneiforme foi um marco na história da escrita e da comunicação. Ela moldou a forma como informações eram registradas e transmitidas na sociedade suméria e além, deixando um legado duradouro no desenvolvimento da cultura e da civilização. A civilização suméria deixou um legado notável de realizações culturais que influenciaram o curso da história e estabeleceram as bases para inovações posteriores. Duas dessas realizações que merecem destaque são a arquitetura de zigurates e a invenção da roda. Os zigurates eram estruturas monumentais que se tornaram ícones da arquitetura suméria. Essas torres em forma de pirâmide eram construídas a partir de tijolos de argila e serviam como templos religiosos, centros de adoração e observação astronômica. Um dos zigurates mais famosos é o zigurate de Ur, dedicado ao deus sumério Nana, ou Sin, que simbolizava a ligação entre os deuses e os mortais. A arquitetura dos zigurates demonstra a habilidade avançada dos sumérios na construção e no uso de técnicas de engenharia para criar estruturas imponentes. Os sumérios são frequentemente creditados como os inventores da roda por volta de 3500 a.C. Essa inovação revolucionária transformou o transporte e a produção de alimentos. Essas realizações culturais, a arquitetura de zigurates e a invenção da roda demonstram a engenhosidade e o avanço tecnológico dos sumérios em sua época. Além disso, essas conquistas tiveram um impacto duradouro nas sociedades subsequentes, influenciando a arquitetura, a engenharia e a tecnologia em todo o mundo antigo e na história posterior da humanidade.
A arquitetura dos zigurates, com sua estrutura impressionante e importância religiosa, reflete a profunda espiritualidade dos sumérios, enquanto a invenção da roda revolucionou a mobilidade e a produção, moldando a maneira como a sociedade interagia com seu ambiente. A religião suméria desempenhou um papel fundamental na vida cotidiana e na cultura dessa civilização. Os sumérios adoravam uma ampla variedade de deuses e deusas, cada um com seu próprio domínio e importância na mitologia e religião suméria. Entre os principais deuses, destacam-se Enlil e Enki. Enlil era considerado o deus do ar, do vento e do clima. Ele desempenhava um papel vital na ordem natural do mundo e era frequentemente retratado como um deus poderoso e, às vezes, impiedoso. Seu templo em Nippur, chamado Ekur, era um dos locais de culto mais importantes da antiga Mesopotâmia, onde se acreditava que ele residia. Já Enki era o deus da sabedoria, da água doce, da inteligência e da criação. Ele era frequentemente visto como um deus benevolente, criativo e engenhoso. Enki era associado à fertilidade e à vida, sendo muitas vezes considerado o deus responsável por trazer água potável para a terra, o que era vital para a agricultura e a sobrevivência. Ele desempenhava um papel importante na mitologia suméria, frequentemente como um personagem astuto que ajudava a humanidade com seu conhecimento e criatividade. Além de Enlil e Enki, os sumérios adoravam muitos outros deuses e deusas, como Inanna, deusa do amor e da guerra, Utu, deus do sol, Nana, deus da lua e muitos mais. Cada um desses deuses tinha seu próprio domínio e importância na mitologia suméria. Os sumérios acreditavam que esses deuses desempenhavam um papel ativo em suas vidas e que era necessário aplacá-los com oferendas e rituais para assegurar a prosperidade e a proteção. A religião suméria estava profundamente enraizada na cultura e na sociedade, influenciando a tomada de decisões, a organização social e a cosmovisão dos antigos sumérios. Conclusão: as realizações culturais dos sumérios, como a arquitetura de zigurates e a invenção da roda, são testemunhos do brilhantismo e da engenhosidade dessa antiga civilização. Suas contribuições influenciaram profundamente a arquitetura, a tecnologia e a organização social, deixando um legado duradouro que ecoa na história da humanidade. A religião suméria, com seus deuses e deusas, desempenhou um papel central na vida dos sumérios. Deidades como Enlil e Enki personificavam aspectos cruciais da existência humana e natural, moldando a espiritualidade e a cosmovisão de sua sociedade. Agradeço por sua atenção e interesse nesses tópicos. Se você gostou deste conteúdo, por favor, inscreva-se no canal para receber mais informações e deixe seus comentários e perguntas para continuarmos explorando juntos o fascinante mundo da história e da cultura. Obrigado!